Boa noite. Boa noite. A guerra contra a pandemia ganha uma nova arma. A vacina da Johnson & Johnson tem eficácia de 85% na prevenção de casos graves. E só precisa de uma dose. O Ministério da Saúde decide comprar um segundo lote de Coronavac do Butantan. A média móvel de morte por Covid no Brasil é a maior em 6 meses. A PF abre inquérito sobre a atuação do ministro Eduardo Pazuello na crise do Amazonas. Pacientes com mais de 80 anos começam a ser imunizados em Manaus. Entra em colapso o único hospital para casos graves de Covid em Roraima. Em Fortaleza, unidades de pronto atendimento geram e armazenam o próprio oxigênio. Apesar das incertezas da pandemia, financiamentos imobiliários atingem o maior patamar em 27 anos. A Justiça de São Paulo autoriza a volta às aulas nas escolas públicas e particulares. E o consórcio de veículos de imprensa lança uma campanha para incentivar a vacinação no país. O Jornal Nacional começa agora. A Johnson & Johnson anunciou nesta sexta-feira os resultados preliminares da última fase de testes da vacina desenvolvida pela empresa farmacêutica do grupo, a belga Janssen. Se for aprovada, a vacina da Johnson & Johnson será a primeira contra a Covid-19 aplicada em dose única. Além disso, não precisa de refrigeração especial e pode ser mantida até 3 meses numa geladeira comum. Quase 44 mil voluntários de 8 países participaram da fase final de testes. Metade tomou a vacina, a outra metade o placebo, uma dose sem efeito. Levando em conta todas as regiões onde a vacina foi testada, os dados preliminares mostraram que a eficácia foi de 66% contra casos moderados e graves de Covid-19. Considerando apenas os casos graves, a eficácia subiu para 85%. Entre os vacinados que foram infectados, nenhum morreu e nem precisou ser hospitalizado. Nos países da América Latina, incluindo o Brasil, a eficácia também ficou em 66%. Nos Estados Unidos, o nível chegou a 72%. E na África do Sul, onde circula uma variante mais contagiosa, caiu para 57%. Para que uma vacina seja aprovada pela FDA, a agência americana que regulamenta remédios e alimentos, a eficácia precisa ser superior a 50%. Esse também é o nível médio da vacina contra a gripe comum. O diretor científico da Johnson & Johnson, Paul Scoffels, explica: sequenciamos vírus de diferentes regiões para entender a eficácia para cada variante. O estudo mostrou que a vacina tem um largo espectro, ou seja, protege contra diversas variantes. A microbiologista Natália Pasternak diz que é importante vacinar rapidamente a população para evitar que surjam novas variantes do coronavírus e que não é possível comparar a eficácia entre as vacinas porque cada empresa usa critérios diferentes. O que interessa tem uma eficácia boa, acima de 50%. Esse é o dado que mais nos interessa, a capacidade dessas vacinas de prevenir agravamento da doença, hospitalização e morte. É isso que a gente precisa para controlar a pandemia nesse primeiro momento. A vacina da Johnson & Johnson usa o vírus enfraquecido do resfriado, um adenovírus inofensivo que carrega uma parte do novo coronavírus que é injetada no nosso corpo e estimula o organismo a produzir anticorpos contra o invasor. A Johnson & Johnson vai apresentar o pedido para o uso emergencial da vacina já na semana que vem. O processo de autorização é extremamente rigoroso. A expectativa é que até o fim de fevereiro o imunizante esteja liberado para começar a ser aplicado aqui nos Estados Unidos. A empresa diz que tem capacidade para produzir 1 bilhão de doses este ano e que o Brasil tem prioridade na compra porque participou da fase de testes.
A Johnson & Johnson declarou que pretende pedir autorização para o uso emergencial à Anvisa, mas não confirmou quando. A Agência Reguladora de Medicamentos da União Europeia recomendou por unanimidade o uso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca em adultos maiores de 18 anos. Logo depois, a Comissão Europeia deu o sinal verde para a chamada autorização condicional de comercialização da vacina. É um mecanismo parecido com a aprovação do uso emergencial. A Anvisa recebeu o pedido de registro definitivo da vacina Oxford AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. O prazo máximo para a decisão final é de 2 meses, mas a agência afirmou que pretende concluir o processo no menor tempo possível. O registro definitivo leva em conta dados mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, além de analisar as medidas de monitoramento dos vacinados. E, quando concluído, permite a comercialização e o uso em larga escala da vacina no país. A Fiocruz já entregou 2 milhões de vacinas importadas da Índia e espera o envio de matéria-prima da China para produzir até 50 milhões de doses até abril e 100 milhões até julho. O Ministério da Saúde vai assinar na semana que vem o contrato para a compra de um novo lote da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Foi o diretor do Butantan, Dimas Covas, quem fez o anúncio. Soubemos agora, no fim da manhã, através de um telefonema do diretor de logística do Ministério, o Dr. Roberto Dias, anunciando que está previsto para a semana que vem a assinatura do contrato aí para 54 milhões de doses adicionais. No fim da tarde, o Ministério da Saúde divulgou um vídeo em que confirma que vai fazer a compra das doses extras. Nós estamos exercendo a nossa opção de contratação das 54 milhões de doses adicionais da Fundação Butantan, de forma a totalizar 100 milhões de doses para imunização da população brasileira. E também solicitando a antecipação do registro junto à Anvisa para iniciarmos a vacinação em massa da população brasileira. A definição sobre a compra desse lote adicional se arrastava desde a semana passada. Pelo acordo fechado com o Butantan, o Ministério da Saúde tem até o dia 30 de maio para decidir a compra do lote extra. Mas o Butantan pediu ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que a decisão fosse tomada o quanto antes para planejar a produção por causa da escassez de insumos que vem da China. A demora na resposta do Ministério da Saúde gerou reações de deputados da Comissão de Enfrentamento à Covid-19 na Câmara, dos secretários de Saúde dos estados, do Fórum de Governadores do Brasil e da Frente Nacional de Prefeitos. Todos cobraram de Eduardo Pazuello uma posição imediata sobre a compra dos 54 milhões de doses da Coronavac. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que irá esperar até o dia 5 pela formalização do contrato. Passado esse prazo, disse que autoriza o Butantan a fornecer as doses diretamente para estados e municípios que queiram comprar a vacina. Hoje, o Butantan entregou ao Ministério da Saúde mais 1.800.000 doses da Coronavac. É mais uma parte dos 46 milhões já contratados. E na terça-feira que vem, o Butantan deve receber 5.400 litros de insumos vindos da China para produzir mais 8.600.000 doses. O material vai chegar com mais de 1 mês de atraso. O recebimento dos insumos estava previsto para o dia 6 de janeiro. E depois de consultar o Ministério da Saúde e não obter resposta, o governo de São Paulo desistiu do plano de usar todo o estoque da Coronavac só com a primeira dose. Questionamento que foi feito ao Ministério se nós poderíamos utilizar essas doses que foram guardadas para ampliar de forma mais célere a imunização e que o Ministério desse, portanto, uma garantia de que naquele prazo da segunda dose nós teríamos mais vacinas. Isso não foi colocado pelo Ministério, então por uma questão de segurança e respeito a todos que foram imunizados, nós mantivemos essas doses guardadas. A Justiça Federal autorizou a distribuição da vacina de Oxford AstraZeneca em Manaus. Em 5 pontos da cidade, as pessoas são vacinadas dentro dos carros. Primeiro, quem tem mais de 80 anos. Por causa de gente que tinha furado a fila no início das aplicações de vacinas,
Essas doses só foram liberadas depois que a prefeitura apresentou um plano de imunização. Salvador registrou filas enormes de carros no segundo dia de vacinação contra a Covid. A espera em alguns momentos do dia chegou até 2 horas para profissionais de saúde que atuam em hospitais públicos e filantrópicos. Só pode ser vacinado quem tem um nome numa lista da prefeitura. 7 meses atrás, alguns dos principais veículos de imprensa do Brasil se uniram para coletar com precisão e divulgar dados fundamentais sobre a evolução da pandemia no país. Agora, esse mesmo consórcio inicia mais uma etapa do trabalho, uma campanha nacional em favor da vacinação. Enquanto a pandemia espalhava dor e medo pelo mundo, cientistas trabalhavam nos laboratórios. Enquanto o Brasil tentava contar suas vítimas, veículos de imprensa uniam forças em suas redações. O consórcio formado por TV Globo, G1, Globo News, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL usa dados das secretarias estaduais de saúde. O consórcio de veículos de imprensa é uma iniciativa inédita. Nunca antes isso tinha ocorrido e ocorre justamente no começo da pandemia pela falta de números confiáveis. Com isso, o papel do jornalismo profissional na busca por esses dados cresce e se torna mais importante. O consórcio surgiu em junho do ano passado, no momento em que o governo federal passou a atrasar a divulgação dos números e tentou suprimir dados fundamentais, dificultando que a sociedade e os cientistas pudessem acompanhar com rigor o desenvolvimento da pandemia. A média de casos mostra estabilidade, mas num patamar ainda muito alto. E no momento em que a pandemia já matou mais de 220 mil pessoas no país, o consórcio inicia uma campanha para conscientizar os brasileiros sobre a importância da vacinação. É um novo passo na direção da esperança. É fundamental, nesse momento, que haja a maior mobilização possível na vacinação. Então, a gente acredita que a gente não pode deixar de emprestar a nossa credibilidade para que a gente possa ter o alcance maior possível na vacinação. É muito importante que os veículos de imprensa, agora unidos, além de trazer a informação correta para as pessoas, a gente também possa mostrar para as pessoas que a vacina é o caminho, é a saída. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. A campanha que começa hoje vai incentivar a vacinação. Ela agora é a principal arma contra a Covid, mas tem uma longa história de sucesso para contar. Se hoje podemos viver mais de 70 anos, se não perdemos nossos filhos para o sarampo e para pólio, se não morremos mais de varíola, devemos tudo isso a elas. As vacinas foram as responsáveis pela nossa expectativa de vida ao nascer ter modificado em todo o século XX. Foram elas que impediram nossas crianças de morrerem de doença simples, as pessoas mais velhas de morrerem de pneumonia. As vacinas são a grande, eu diria, a arma mais poderosa do ponto de vista de saúde, né? Se nós quisermos somar a elas os antibióticos para as doenças respiratórias, mas para as doenças virais, as vacinas são e foram a grande solução, o que fez a diferença no último século nas nossas vidas. A campanha começa hoje, mas prossegue com a participação de talentos de todos os veículos que fazem parte do consórcio, em filmes e peças. Um conteúdo informativo que também vai aparecer nas redes sociais, enfatizando a necessidade imperiosa de se vacinar. O lançamento faz parte, portanto, de um grande movimento que vai ganhar muita força ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Quando a gente vê que há ainda pessoas ou correntes ou grupos que tentam minar a confiança nesse caminho, a obrigação da imprensa, do jornalismo, dos veículos de comunicação é justamente esclarecer, e promover a vacinação. Vão ser necessárias muitas mangas erguidas, muito empenho de quem aplica, fabrica e se deixa imunizar. Foi assim na derrota de velhas doenças e pode ser assim nesse pacto coletivo tão necessário agora. É um esforço coletivo por convencer brasileiros a se vacinarem,
com informação de qualidade, um esforço baseado em informação, para que tudo isso fique para trás e a gente supere esse período tão difícil das nossas vidas, da nossa geração. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Pesquisadores do Rio de Janeiro usaram tecnologia nacional para criar um soro contra a Covid e aguardam autorização da Anvisa para começar os testes em doentes que estão internados. A produção do soro contra a Covid-19 começa nesta fazenda, a cerca de 100 quilômetros do Rio. Os cavalos do Instituto Vital Brasil recebem doses com uma fórmula desenvolvida neste laboratório da UFRJ, onde os pesquisadores conseguiram criar cópias das proteínas que ficam na superfície do vírus, aquelas que parecem espinhos. Os cavalos não ficam doentes, mas reagem, produzindo grande quantidade de anticorpos que neutralizam o vírus. Estas defesas naturais se concentram no plasma do sangue dos cavalos, que é processado no laboratório para a fabricação do soro. O Instituto Vital Brasil pode produzir até 300 mil ampolas de soro anti-Covid-19 por ano. O custo de produção é de cerca de R$ 300 por ampola. Apenas com o plasma de um cavalo é possível se produzir em um ano 3 mil ampolas. Os pesquisadores estimam que cada paciente com a Covid-19 vai precisar de 5 ampolas. Então, se o soro for aprovado, cada animal destes pode ajudar no tratamento de 600 pessoas. O Instituto Butantan de São Paulo está desenvolvendo outro soro contra a Covid-19. Na Argentina, este tipo de tratamento já está sendo usado em pacientes. Aqui, os pesquisadores envolvidos no estudo do Instituto Vital Brasil respondem os questionamentos da Anvisa antes dos testes em humanos. Esse mesmo estudo ele também foi submetido para o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Depois de uma rodada, em dezembro, ele foi finalmente aprovado. Após a autorização da Anvisa, 41 pacientes internados em hospitais da rede DOR serão voluntários. O soro será testado em pessoas que estejam com sintomas leves e moderados da doença há no máximo 10 dias. A expectativa é que em algum prazo de dias a semanas a gente tenha essa autorização e possa iniciar esse teste clínico. Nós queremos saber se no ambiente clínico o paciente doente, no início da doença, ele terá uma diminuição da carga viral, uma menor taxa de intubação. Nas últimas semanas, o Brasil acompanhou, horrorizado, cenas de pacientes que precisavam de oxigênio hospitalar. Em Fortaleza, unidades municipais de atendimento não dependem de fornecimento externo. O seu José passou mais de 40 dias internado com Covid, foi entubado e teve comprometimento em 94% dos pulmões. Na ambulância do interior para Fortaleza, faltou oxigênio. No momento que eu ia tentar respirar, eu não conseguia. A gente abre a boca, mas não vem ar, não tem ar. Dá o desespero. A falta de ar é um efeito comum dos casos mais graves de Covid. Esta pneumologista, que trata pacientes desde o início da pandemia, explica que isso acontece por causa da falta de oxigenação no sangue. O paciente em insuficiência respiratória, enquanto consciente, ele passa por momentos de extrema angústia e ansiedade. Fornecer oxigênio a esses pacientes nessa fase da doença é de fundamental importância. Nesta unidade de pronto atendimento de Fortaleza não é problema. Esta é uma das 3 da capital com uma usina que capta o ar ambiente, retira as impurezas e armazena o oxigênio. Também produz o ar comprimido que é fornecido aos pacientes. Com a usina que é instalada aqui mesmo, dentro da UPA, é possível atender os pacientes sem depender de fornecedores de oxigênio. Uma autonomia que foi testada ano passado, no pior momento da pandemia aqui no Ceará. Durante os meses de abril e maio, os leitos das UPAs em Fortaleza quase triplicaram para atender os doentes de Covid. Sem vaga nas UTIs dos hospitais, muitos passavam dias internados e entubados lá mesmo.
Extrapolamos, a capacidade normal e não tivemos em nenhum momento desabastecimento de oxigênio nessas unidades. Foi o grande teste. O custo de uma usina como esta é de R$ 450 mil a R$ 600 mil. Em Fortaleza, elas foram instaladas por uma empresa e alugadas pela prefeitura por R$ 28 mil por mês. Segundo a Secretaria da Saúde, quase metade do que se gastaria com cilindros. A usina produz, sem parar, oxigênio suficiente para até 7 pacientes graves de uma vez. Estados como Goiás, Tocantins e Acre também possuem usinas próprias em unidades de saúde. O governo do Amazonas, estado que sofreu muito com a falta de oxigênio, diz que já tem uma usina em funcionamento na capital e vai instalar outra no interior nos próximos dias. Elas podem ser adaptadas para hospitais, conforme o tamanho e a quantidade de atendimentos. Isso pode ser reproduzido, e aí você vai dimensionar o tamanho da usina de acordo com o porte de cada unidade, Unidades maiores, mais complexas, elas vão demandar realmente uma usina de maior porte. A Polícia Federal abriu inquérito sobre a conduta do ministro Eduardo Pazuello no colapso do sistema de saúde do Amazonas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou a investigação pedida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR alegou, entre outras coisas, que Pazuello só tomou providências sobre a situação gravíssima dos estoques de oxigênio dias depois de ter sido informado. E que, mesmo sabendo do colapso iminente do sistema de saúde, mandou medicamentos sem eficácia comprovada para o Estado. O Ministério da Saúde não quis se manifestar sobre a abertura do inquérito. Pazuello precisa marcar dia, hora e local para prestar depoimento à PF. Nos últimos dias, piorou a situação do único hospital para casos graves de Covid de Roraima, mesmo com o aumento do número de leitos. Um funcionário gravou imagens do necrotério do Hospital Geral de Roraima, o HGR, lotado. Do lado de fora, carros de funerárias formavam uma fila. Na quarta-feira, o hospital registrou 10 mortes. 4 delas por Covid. As outras 6 ainda estão em investigação. De ontem para hoje, mais 6 mortes pelo coronavírus foram confirmadas. Do último domingo até terça-feira, todos os leitos de UTI do HGR estavam ocupados. Anteontem, a direção do hospital conseguiu criar mais 10 vagas. A presidente do Conselho Regional de Medicina afirmou que faltam profissionais para atender o aumento do número de internações. O governo recentemente fez um seletivo, mas os médicos que foram seletivados não cobrem a demanda. Por quê? Porque nós já tínhamos um déficit anterior a essa onda do COVID, a essa nova onda do Covid. Este técnico em enfermagem que trabalha na linha de frente no HGR conta que viu o número de pacientes e de mortes aumentar nos últimos dias. A secretaria amplia 10 hoje, amanhã já está os 10 ocupados. Se ampliar 50 leitos, a gente vai ter paciente para esses 50. Infelizmente, o que a gente tem de realidade é essa. Muita gente morrendo por falta de leito, por falta de recursos, de um leito de UTI, de um respirador, de atenção profissional, porque nós somos poucos, os profissionais são poucos, estão sobrecarregados. Agora a gente está tendo um número de mortes alto. A Defensoria Pública entrou com ação civil pública na Justiça, pedindo que a Secretaria Estadual de Saúde amplie o quanto antes os leitos para pacientes com Covid no HGR e também em outros hospitais de Roraima. Nós não temos mais como atender a demanda, é em virtude disso que há necessidade premente de a gente termos mais leitos clínicos e mais leitos de UTI aqui em Boa Vista, tanto na rede municipal como na rede estadual de saúde. O hospital de campanha em Boa Vista, fechado há 3 meses, continua sem data para reabrir. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que está adotando todas as medidas necessárias para a reabertura do hospital de campanha de forma segura e organizada e que foi preciso fazer uma readequação no projeto arquitetônico e de infraestrutura antes para poder receber pacientes. A Secretaria de Saúde de Roraima afirmou que o sistema de informação de mortalidade do estado confirma 7 mortes nas últimas 24 horas, mas que ainda está averiguando se os óbitos foram por Covid. Declarou também que contratou 248 médicos para atender às demandas dos hospitais de Roraima, principalmente as do HGR, e que amanhã vai abrir mais 120 leitos para Covid.
o Brasil tem a maior média de mortes dos últimos 6 meses. O Alan Severiano tem agora os dados atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Pelo 4º dia seguido, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes em 24 horas. Foram 1.099, elevando o total de vítimas para 222.775. 58.691 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Já são, no total, 9.119.477 desde o início da pandemia. A média de casos mostra estabilidade, mas num patamar muito alto. São, em média, 52.049 novos casos por dia, uma redução de 4% em relação a 2 semanas atrás. Agora a gente vai conferir a média de mortes. São, em média, 1.068 mortes por dia, ainda dentro do limite da estabilidade, mas 12% a mais do que 14 dias atrás. E de alta em alta, essa é agora a maior média diária, olha só, desde dia 27 de julho, há mais de 6 meses. Vamos ver agora a situação nos estados, aqui no mapa. Hoje aparecem com alta na média de mortes o Distrito Federal e 10 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Ceará, Mato Grosso, Goiás e Paraná. As maiores altas foram registradas de novo no Amazonas e hoje também no Ceará, ambos com 99% de alta. Em estabilidade, temos hoje 11 estados: Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, toda a região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além de Santa Catarina. Com queda na média de mortes, aparecem em azul 5 estados: Tocantins, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. As maiores quedas foram no Rio Grande do Norte, 39%, e em Sergipe, 27%. Agora vamos aos números da vacinação no país, também levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Até hoje, 1.874.078 pessoas foram vacinadas em 25 estados e no Distrito Federal. Ontem, o total era de 1.509.826 em 22 estados e no Distrito Federal. Ou seja, mais 3 estados divulgaram números hoje: Amazonas, Tocantins e Goiás. Só um estado continua sem publicar números até agora. É Rondônia, que aparece ali em cinza no mapa. Com os dados divulgados pelos 25 estados e o Distrito Federal, vamos ver o percentual de vacinas aplicadas em relação ao total da população de cada estado. Os estados aparecem em ordem alfabética para você encontrar mais facilmente o seu. E no mapa, quanto mais claro o tom de azul, menos doses foram aplicadas em relação à população. Os estados com tom mais escuro vacinaram mais proporcionalmente. Até agora, os 5 que mais vacinaram foram Mato Grosso do Sul, com 1,57%, Distrito Federal com 1,45%, e a gente agora vem para o outro lado aqui da tabela. Na sequência temos Roraima com 1,43%, Rio Grande do Sul com 1,27% e, por fim, o Espírito Santo com 1,25% da população vacinada. Em g1.com.br/coronavírus você encontra os números e gráficos do seu estado sobre a pandemia e também mais informações sobre a vacinação. Renata, Bonner. Obrigado, Alan. A partir de amanhã, a Alemanha vai restringir a entrada de viajantes que tenham passado pelo Brasil e ainda Portugal, Reino Unido, Irlanda e África do Sul, por serem países onde há grande circulação de novas variantes do novo coronavírus. Na França, a proibição é mais ampla. A partir de domingo, só vão entrar viajantes da União Europeia. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP concluiu que mesmo as pessoas que têm atividade física regular ou que já foram até atletas profissionais não estão livres do risco de desenvolver um quadro mais severo da Covid. O fôlego de nadador ficou curto. Em 10 dias, a Covid tomou 80% do pulmão desse ex-atleta profissional. Edilson, de 50 anos, foi transferido de Belém para São Paulo e precisou ser entubado. Foram 35 dias de internação. O médico, quando eu cheguei em São Paulo, ele disse para minha esposa que eu tinha chegado no limite.
Casos de pessoas que faziam exercício e mesmo assim ficaram muito mal por causa da Covid chamaram a atenção dos pesquisadores. Eles já sabiam que a atividade física, mesmo que seja meia horinha por dia, ajuda a evitar as internações em 35% dos casos. Mas o que descobriram agora é que quando há um fator de risco, ter um bom condicionamento não basta para impedir que a doença se agrave. O estudo foi conduzido pela Faculdade de Medicina da USP com pacientes internados no Hospital das Clínicas e no Hospital de Campanha do Ibirapuera. O ortopedista Vitor Luiz Pereira, autor da pesquisa, diz que idade mais avançada, obesidade e doenças crônicas superam os benefícios da prática de exercício em casos de agravamento da doença. Não há diferença no tempo de internação ou na necessidade de ventilação mecânica. Muita gente acredita na tal da proteção absoluta. Puxa, eu tenho um histórico de atleta, né? E às vezes nem é um atleta, e às vezes o histórico ficou lá no passado, e ainda assim acha que tem uma baita proteção contra a Covid. E isso leva a um relaxamento, né, de todas as medidas preventivas. O recado direto desse estudo é que não há a possibilidade de haver relaxamento contra essa doença. O seu Marcos, de 53 anos, participou do estudo. Ele é do tipo que gosta de caminhar e jogar bola. O físico é bom, mas o sistema imunológico nem tanto, porque o motorista já passou por um transplante de rim. Ele pegou o Covid e foi grave. Passei 8 dias internado no Hospital das Clínicas. Desses 8 dias, 6 dias no UTI, mas fiquei mal, viu? Ele detona a gente, sabe? A musculatura, acaba com tudo. No caso do ex-nadador profissional, os médicos descobriram uma leucemia logo após a alta da Covid. A ciência estuda se, no caso dele, uma doença agravou a outra. Mas o currículo de atleta foi importante na recuperação da Covid. Essa é uma parte da mente do atleta que ele não se entrega. É uma parte que vale para a nossa vida inteira, porque na vida inteira a gente passa por desafios onde a gente tem opção ou supera, ou luta pelo que a gente quer, ou a gente desiste. Termina logo mais, às 23h59, o prazo para pedir a reaplicação das provas do Enem. Para candidatos com um diagnóstico de doença infecciosa, como a Covid, por exemplo, ou que não tenham conseguido fazer as provas por problemas de logística, como salas lotadas, as provas vão ser nos dias 23 e 24 de fevereiro. Candidatos do Amazonas e de Rondônia, onde o Enem foi suspenso por causa da pandemia, já estão automaticamente transferidos. Depois de um vai e vem de decisões da Justiça, as aulas em São Paulo vão recomeçar na segunda-feira. Na lógica da pandemia, a escola vira pátio de um grande debate. Na nossa opinião, eu acho que o bom senso recomendaria ainda se manter no teletrabalho, manter nas aulas virtuais, até que tenha uma segurança sanitária no que diz respeito ao controle da pandemia no estado de São Paulo. Todas as escolas trabalharam muito para estar preparadas. Não dá para ter bar aberto, restaurante aberto, tudo aberto e somente a escola fechada, né? Nós somos mais de 41 semanas já fechadas no Brasil, enquanto países da África, por exemplo, já voltaram com as aulas, né? As pessoas não gostam que a gente cite a Europa. A Europa está no meio do inverno, já voltou com as atividades. No estado de São Paulo, o governo determinou a volta das aulas presenciais com limite de 35% dos alunos por sala. O debate em torno da volta dos alunos extrapolou a reunião de pais e foi parar no tribunal. Em resposta a uma ação dos sindicatos dos professores, a Justiça de São Paulo ontem chegou a suspender em caráter liminar a volta às aulas na capital e em outras cidades do estado com alto nível de transmissão do vírus. A juíza defendeu que a educação é um direito fundamental, mas que, nesse caso, merece prevalecer o direito à vida. Hoje, em resposta a um pedido do governo, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar e manteve o plano de reabertura das escolas públicas e particulares, com o argumento de que a decisão final sobre a participação de cada aluno cabe às famílias e que o desejo de acertar com a escolha do melhor caminho pertence a todos, assim como a angústia. Foi um ano perdido para os 4 irmãos matriculados na escola pública em São Paulo. A mãe é a favor do retorno das aulas presenciais.
As crianças estão em casa, estão estressadas, não estão aprendendo nada. Pelo menos na minha casa não tem aparelhos para eles estar estudando, e também não estou disponível em casa para estar ensinando eles. Mas algumas famílias ainda estão inseguras. A Sofia, ela tem 8 anos. Ela vai de máscara e tem as amiguinhas dela do lado. Só que aí, uma amiguinha pode pedir para outra: me empresta sua máscara, como se fosse emprestar um material escolar. Aí é onde corre o risco dela contrair o vírus e trazer para minha casa. Em nenhum outro lugar, o intervalo entre a velha e a nova rotina foi tão longo do que nas escolas do Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria defende o retorno às aulas, mas com todas as medidas de segurança necessárias. Levando a questão de que tem mais benefício do que risco, a gente, nesse momento, está defendendo o retorno. Óbvio, com planejamento, com organização. Porque a escola, a educação, é que mais diminui, que mais contribui para diminuir o fosso entre quem tem acesso e para quem não tem acesso. O médico sanitarista e professor de saúde pública Sérgio Zanetta diz que o direito à educação e a necessidade de preservar a vida podem conviver na escola. O uso de máscara permanentemente em todos os contatos dentro da escola. Segundo, o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. E terceiro, a higienização das mãos. São as medidas que podem garantir o controle da transmissão na escola e na sociedade. No ano passado, mesmo com a pandemia, os financiamentos imobiliários bateram recorde no Brasil. O Leandro cresceu numa comunidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, e se mudou para essa casa com a família graças ao salário que ganha como técnico de enfermagem. Pagando aluguel, o sonho da casa própria parecia distante. Entristecia pagar o aluguel, né? Agora a gente fica feliz de pagar porque é a nossa casa, é a casa própria, né? É um sonho realizado, na verdade, né? Meu e da minha família, né? A chance apareceu no meio da pandemia. Os juros básicos da economia caíram e as taxas para a compra de imóvel ficaram mais acessíveis. Segundo a presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário, Cristiane Portela, em 2017, os juros para financiamento estavam em torno de 11% ao ano. Agora, é possível negociar taxas de 7% ao ano. Essa redução de 4 pontos percentuais numa taxa anual e num financiamento de 30 a 35 anos promove uma redução da ordem de 35% na prestação. Daí, certamente, ao comparar a prestação com aluguel, essa conta ficou mais positiva para o lado do financiamento. Foi assim que a prestação da casa própria coube no orçamento do Leandro. No meio dessa pandemia, eu consegui ver um financiamento a 7,5%, onde eu consegui fazer a compra dessa casa, né? Os financiamentos imobiliários aumentaram 58% no ano passado e chegaram ao maior patamar dos últimos 27 anos. Apesar das incertezas geradas pela pandemia, muitos brasileiros aproveitaram para comprar, construir ou reformar a casa. O crédito para aquisição e construção de imóveis com recursos da poupança somou 124 bilhões no ano passado. A economista Miriam Lund, professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas, diz que juros baixos são uma ótima oportunidade, mas alerta que é importante calcular se a prestação cabe no bolso. Você corre o risco de perder o imóvel quando você deixa de pagar 3 prestações. As instituições podem adiar por até 6 meses o pagamento imobiliário. Então, não deixa de negociar. Segundo a Associação de Crédito Imobiliário, a tendência do trabalho à distância levou muita gente a procurar imóveis com mais espaço. Já o Leandro queria apenas dar tranquilidade à família. O sonho foi maior do que eu pensava. É um sonho realizado, acho que de muitos brasileiros, né? No universo enorme de dificuldades impostas a empresas na pandemia, não foram todos os setores que sofreram. Antes da pandemia, a Débora não tinha nenhuma planta. Agora, em vários cantinhos do apartamento, tem um pouco de verde. Na entrada, em cima da mesa, perto da televisão, na sacada. Nossa, dá outra vida para casa, assim, só
de acordar e já olhar para elas faz muita diferença. O Ronaldo aproveitou o isolamento para transformar o quintal em uma área verde. O quadro de ansiedade que você tem, você melhora bastante, é uma terapia. Com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e acabaram descobrindo novos hobbies. O da jardinagem foi um deles. O setor de flores e plantas fechou 2020 com crescimento de 10%, garantido pelas vendas de plantas ornamentais e flores em vasos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Floricultura. No início da decretação da quarentena, com a pandemia ficando cada vez mais intensa, os consumidores tomaram um certo choque e pararam de comprar flores e plantas. A gente chegou a ter perdas de 90% nas primeiras 2, 3 semanas. E hoje as pessoas perceberam que você tendo flores e plantas dentro do seu ambiente, você torna o seu ambiente bem mais alegre, mais harmonioso, mais vivo. Nesta loja, uma das maiores de Campo Grande, as vendas aumentaram 40%. A gente achou até que ia cair bastante as vendas, mas foi o contrário, nos surpreendeu. E não são só as plantas ornamentais que estão fazendo sucesso. O curso de hortas em pequenos espaços da Embrapa, que passou a ser online, costumava ter 600 inscritos por ano. Em 9 meses, recebeu 80 mil inscrições de todo o Brasil. Dentro de 1 metro quadrado ou num vaso, até menor ainda, é possível você cultivar. Lógico que você tem que ter umas condições mínimas e para isso a gente dá as orientações. O Roberto fez o curso e para aproveitar melhor o espaço pequeno do quintal, ele montou uma horta vertical com canos de PVC. Em pouco tempo, já colheu os resultados. Tomatinho cereja deu 4 bandejinhas de tomatinho cereja. A alface deu 120 alface. A salsinha e cebolinha usa todo dia. Então, com isso, você tem essa interação com a natureza e o dia passa que você não vê. Oh, que beleza. Tem que cuidar bem das plantinhas. Sim, hein? no Rio de Janeiro, você anda pelo Rio de Janeiro, quem tem varanda, as plantas estão tomando conta das varandas. Que bom, né? Um efeito positivo Isso da aí. pandemia. Vamos saber como fica a previsão do tempo para o fim de semana? A Anne Lotterman vai contar para a gente. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Eu começo com o nosso mapa que mostra onde vai fazer sol e chuva amanhã. Em verde escuro é onde o céu vai ficar mais nublado. Verde claro, sol com chuva. E tempo firme nas áreas amarelas. Parte de Roraima e grande parte do Sudeste, também da Bahia, até Brasília. Para domingo não muda muito. O sol continua no Sudeste até a Bahia e em Brasília pode voltar a chover. Nessa área de tempo firme tem um sistema que está atuando, o VECAM, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis. Já falei dele aqui. Nesse sistema, o vento quente e úmido, ele sobe de um lado, formando as nuvens de chuva e desce seco. Quase todo o Sudeste e a Bahia estão com tempo firme porque estão justamente nessa área onde o vento está descendo, secando a atmosfera e impedindo a formação das nuvens de chuva. Rio de Janeiro, amanhã, 40 graus. E se alguém achar uma nuvem do céu, me manda foto. 39 graus no domingo. Belo Horizonte, 34 no fim de semana. Vitória, amanhã, 33, 32 no domingo. E em São Paulo, esse calor de 34 graus com a umidade podem provocar pancadas de chuva fortes. A culpa desse calor todo é do, como é que é? Vórtice ciclônico? De altos níveis. De altos o nome níveis. É difícil. Isso, Anne. E onde é que vai chover? Olha, temporal, Renata, vamos lá. Quase todo o norte continua naquela área de temporais ali, parte do Maranhão, Piauí e também Pernambuco, mas é no sul que a chuva vai continuar forte e não será tão rápida porque vem com volume alto. São Luís Gonzaga e região, atenção, chove forte amanhã e olha o volume de chuva no domingo, 60 milímetros. Porto Alegre também terá chuva forte o fim de semana todo, só diminui mesmo na segunda-feira. Em Goiânia, 33 graus, Brasília 31 com tempo firme, Cuiabá 34, Curitiba 27 e Florianópolis 31 graus. Em Salvador, a chuva tem sido generosa nesse janeiro, a média de 82 milímetros e já choveu quase 200 milímetros. Amanhã, as pancadas podem ser fortes já de manhã e a máxima chega aos 31 graus. De Fortaleza até Aracaju, muito sol e pouca chuva. Máxima de 31 graus em Fortaleza e também Aracaju, em Natal e Recife, 30 graus. No norte, chuva
pode ser forte e a temperatura não passa dos 30 graus. Em Manaus e Porto Velho, Belém 31, mesma temperatura de Macapá, e em Rio Branco máxima de 29 graus. Bom fim de semana a todos. Para você também, Anne. Obrigada. A seguir, o presidente Bolsonaro admite criar novos ministérios para ajudar a eleger os candidatos dele às presidências da Câmara e do Senado. Completa um mês o afastamento dos procuradores federais do Rio que investigavam o senador Flávio Bolsonaro. Deixa eu fazer uma correção. Na reportagem, agora há pouco, sobre a pesquisa da Faculdade de Medicina da USP a respeito da atividade física e da Covid, nós erramos o nome do autor do estudo. O nome correto é Bruno Gualano. Ao médico e professor Bruno Gualano, as nossas desculpas. O Parlamento de Portugal votou a favor da legalização da eutanásia. A aprovação final cabe agora ao presidente Marcelo Rebelo Sousa, que tem 20 dias para anunciar a decisão. A lei aprovada no parlamento prevê a eutanásia em casos específicos e sob regras rígidas. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que pode recriar ministérios. Um discurso que vai na contramão de promessas de campanha. Bolsonaro participou de uma cerimônia com atletas no Palácio do Planalto. O evento foi fechado a jornalistas, mas transmitido por parlamentares na internet. O presidente disse que se tivesse conhecimento prévio do potencial de 3 secretários, as secretarias de Cultura, Pesca e Esporte seriam ministérios. E sinalizou que pode recriar ministérios, entre eles o do esporte, após as eleições para presidentes da Câmara e do Senado, marcadas para a próxima segunda-feira. Qualquer mudança no número de ministérios precisa do aval do Congresso. Se tiver um clima no parlamento, pelo que tudo indica, as duas pessoas, Luiz Lima, que nós temos simpatia, devem se eleger, não vamos ter mais uma pauta travada, a gente pode levar muita coisa avante, quem sabe até ressurgir os ministérios, esses ministérios, que alguns podem falar, quer criar ministério de novo. O tamanho do Brasil, pessoal, nós... Só a Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental, todinha. Bolsonaro apoia o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, na disputa pelos comandos da Câmara e do Senado. A defesa de um número maior de ministérios acontece depois da aproximação do governo com o Centrão, para aumentar o apoio na Câmara, e representa uma mudança grande de discurso em relação ao que Bolsonaro dizia durante a campanha e na apresentação de seu plano de governo. No seu plano de governo apresentado durante a campanha, Bolsonaro afirmava que o país funcionaria melhor com menos ministérios, que um número elevado é ineficiente, não atendendo os legítimos interesses da nação. Na época, o país tinha 29 ministérios e Bolsonaro dizia que esse número deveria ser visto como o resultado da forma perniciosa e corrupta de se fazer política nas últimas décadas, caracterizada pelo loteamento do Estado, o popular toma lá da cá. A promessa eleitoral era governar com 15 ministérios. Já eleito, Bolsonaro mudou a previsão de 15 para 20 ministérios. 20 no máximo ali. Assumiu em janeiro de 2019 com uma equipe de 22 ministros. Hoje tem 23. Gil Castelo Branco, economista da Associação Contas Abertas, disse que a ideia de recriar um ministério pode passar a impressão de troca política. É uma mensagem muito ruim, porque cogitar a recriação desses ministérios justamente às vésperas das eleições para a presidência da Câmara e do Senado e associar, essa recriação à votação ou à eleição e vitória dos candidatos que o governo apoia, naturalmente é oferecer um apoio declarado, é atuar como um cabo eleitoral. É uma profunda contradição a todo aquele discurso de 2 anos atrás, quando ele afirmava que um Estado menor, com menos ministérios, seria mais eficiente. O Diário Oficial publicou hoje a exoneração de Ricardo Resch Morato Filho do cargo de chefe da assessoria parlamentar da vice-presidência. Ontem, o site O Antagonista publicou uma troca de mensagens dele com o chefe de gabinete de um parlamentar. Ricardo Morato falava sobre preparativos para a hipótese de o vice, Hamilton Mourão, assumir a presidência no lugar de Jair Bolsonaro.
Ao ser informado, Mourão determinou o afastamento do assessor e disse que jamais trabalhará contra o presidente. Completou 30 dias hoje a exoneração dos promotores do Ministério Público do Rio que investigavam as suspeitas de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. As exonerações aconteceram no fim do ano passado e atingiram os 22 promotores que atuavam no Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC. Inclusive a promotora que coordenava as investigações, Patrícia Vilela. Foi o GAEC que investigou a suspeita de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro no período em que ele foi deputado estadual no Rio. A estimativa é que 6 milhões de reais tenham sido desviados no esquema em que funcionários devolviam parte dos salários ao parlamentar. O trabalho dos promotores levou o MP a denunciar o senador pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As exonerações foram assinadas pelo ex-procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussen. Ele exonerou também todos os promotores de todos os grupos especializados do MP. Isso é uma tradição toda vez que ocorre a troca de comando no Ministério Público. As substituições são feitas pelo novo Procurador-Geral de Justiça. Luciano Matos tomou posse em 15 de janeiro. Outros grupos do MP já tiveram promotores e coordenadores nomeados, mas o GAEC teve apenas uma promotora que voltou para a função. Luciano Matos foi o primeiro colocado na votação para procurador-geral dentro do MP e teve o nome aprovado pelo governador em exercício do Rio, Cláudio Castro. Fontes ouvidas pelo Jornal Nacional disseram que uma das principais preocupações dentro do MP do Rio é que promotores que conhecem em detalhes as investigações contra Flávio Bolsonaro acabem ficando de fora de novos desdobramentos do caso, como a apuração da suspeita de lavagem de dinheiro na loja de chocolates do senador. A investigação apontou que Flávio usava a loja para lavar o dinheiro do esquema da rachadinha. Mas a apuração não entrou na denúncia apresentada no fim do ano passado à Justiça, porque os promotores consideraram que precisava ser aprofundada. Agora, dentro do MP, há o temor até se o GAEC continuará existindo. Como Flávio Bolsonaro conseguiu direito a foro privilegiado durante as investigações, o que ainda precisa ser confirmado pelo STF, até que saia a definição, as investigações no MP devem ser conduzidas pelo Grupo de Atribuição Originária Criminal, GAOCRIM, que atua na segunda instância. Mas investigadores ligados ao caso da rachadinha relatam que também no GAOCRIM o clima é de indefinição sobre o futuro. Os 17 integrantes foram exonerados e até agora só 3 foram nomeados. Em nota, o Ministério Público disse que uma comissão está trabalhando na reestruturação dos grupos especializados e que o novo Procurador-Geral de Justiça está há poucos dias no cargo e que esse trabalho inicial de transição é fundamental para aprimorar a atuação do MP. Você vai ver a seguir como ainda existem brasileiros trabalhando como escravos. No campo e na cidade. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho resgatou quase 1.000 pessoas em situação de escravidão no Brasil. A maioria dos casos de trabalho escravo no Brasil se concentra no campo. Mas essa vergonha nacional também mora na cidade. Autoridades de fiscalização têm notado uma tendência preocupante de aumento dos casos de trabalho doméstico análogo à escravidão. Eu peguei para criar, eu trouxe do Nordeste para pegar para criar aqui e tal. Essa frase a gente ouve muito, viu? É uma frase falsa que, na verdade, traduz um sentimento de coisificação do trabalho, né? Você utilizar um ser humano sob o argumento que iria educar e queria fazer uma qualificação para o trabalho e, na verdade, submeter a condições análogas à escravidão. É uma falácia. Nos últimos dias, uma força-tarefa de 5 órgãos públicos atuou em 23 estados e resgatou 145 vítimas de trabalho escravo. Fazendas, garimpos, carvoarias, oficinas de costura, lugares bem diferentes, submetendo trabalhadores a condições parecidas de abandono e degradação. O trabalho escravo doméstico é o mais difícil de ser investigado e descoberto. São os casos em que a exploração de seres humanos acontece atrás de altos muros e portões fechados. Aqui, no bairro da Abolição, na zona norte do Rio, as autoridades encontraram uma empregada doméstica que trabalhava há 41 anos sem receber salários. Um quarto sem luz nos fundos da casa, um colchão.
uma caixa servindo de armário, uma vida confinada em pequenos espaços. A mulher de 63 anos trabalhava para a mesma família desde os 22 anos de idade. Segundo as autoridades, ela nunca teve direito a férias e trabalhava em tempo integral. Os agentes federais disseram que os patrões até sacaram o auxílio emergencial da empregada e não entregaram a ela o dinheiro. Também na zona norte do Rio, a mesma força-tarefa encontrou um caso bem parecido no bairro de Vila Isabel. No ano passado, Madalena foi resgatada num apartamento em Minas Gerais. A mulher de 46 anos de idade vivia desde os 8 reclusa e sem salários. Casos com muitos pontos em comum. Falta de acesso à comida, falta de acesso à água potável, condições de dormir. Então, todo um conjunto de violações graves da condição que a gente considera mínima. A historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, professora da USP, encontra na escravidão as raízes de um pensamento capaz de normalizar o absurdo. A ideia de que o familismo, ou seja, o fato delas estarem sempre próximas, unidas à família, fazem com que elas não tenham direitos. Não, tem que ser o contrário, não é? É porque elas são tão próximas que é preciso que nós as protejamos com todo tipo de direitos. Essa é uma linguagem perversa, uma linguagem que vem da escravidão doméstica. A história de um país que, no século XXI, encontra trabalho escravo no bairro da abolição. Você não está sozinho se ficou muito indignado de ouvir essas histórias aqui. Mas você pode agir também. Se você tem conhecimento de alguma história parecida com essa, denuncie ao Ministério Público do Trabalho. Você vai ajudar essa pessoa que pode estar sofrendo exatamente essa situação neste momento. É verdade, que além de ser crime, é cruel, né? É de uma crueldade sem tamanho. Palmeiras e Santos vão decidir amanhã a Taça Libertadores da América. O troféu já chegou à Cidade Maravilhosa. A decisão será no Rio de Janeiro, mas os protagonistas são do estado vizinho de São Paulo. Palmeiras e Santos foram as duas melhores equipes da Libertadores, donas das melhores campanhas. Jogo equilibrado, né? Final de campeonato, decisão, dois clubes grandes, clássico paulista. Nos últimos anos, Santos e Palmeiras decidiram campeonatos, fizeram finais de campeonatos. Tem muitos jogadores de experiência, Felipe, Marcos Rocha, o Everton, que isso ajuda muito também, né, para estar focado, para tratar de fazer amanhã um jogo inteligente. Uma final e dois fatos inéditos. Pela primeira vez, um clássico paulista será disputado aqui no Rio de Janeiro. E também pela primeira vez, um time brasileiro vai conquistar a Libertadores jogando no Maracanã. Hoje à tarde, os dois times foram ao gramado e o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, teve um momento de turista. Jamais trabalhou no Maracanã e parecia estar encantado. É uma oportunidade única, é um desafio, é uma emoção, é um prazer, é uma honra poder estar aqui hoje e amanhã. Para mim, Maracanã significa isso, o templo do futebol. Já o rival Cuca conhece bem o palco. Como jogador e treinador, viveu muitos momentos ali dentro. Na cabeçada, gol! Cuca! Eu lembro um gol que eu fiz pelo Grêmio, que essas coisas marcam a gente, sabe? E quando você vem num estádio marcante como esse, assim, você tem que buscar coisas boas, positivas, aí que te energizem, te passem confiança. O Santos pode se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato. O Palmeiras busca o seu segundo título no torneio. Depois de passear pelo Rio, a Libertadores viaja para São Paulo. Só falta decidir se o destino será o litoral ou a capital. O Jornal da Globo é depois de Chipados. Boa noite. Boa noite e até amanhã.